Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Eco Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Bem, nessa semana do Eco Journal Club, eu te pergunto, Felipe, qual a novidade de um artigo aí que você selecionou a dedo para a gente? Eu selecionei um artigo da cada vez mais em evidência regurgitação tricúspide, como não tinha como deixar de ser um trabalho como esse aqui, não tinha como passar ileso pelo nosso Eco Journal Club, não tem como a gente deixar de comentar sobre esse trabalho, que basicamente é um trabalho publicado no JACE aí agora em 2026 e que tem por objetivo determinar aí os valores de corte para a avaliação tridimensional da regurgitação tricúspide funcional. Vamos entender um pouquinho melhor como é que é isso? Bom, todo mundo sabe que a avaliação quantitativa da regurgitação tricúspide é desafiadora, sobretudo no eco bidimensional, onde a gente acaba aplicando o método de PISA, mas e que nessa patologia tem, infelizmente, uma grande dificuldade de reprodutibilidade por conta da complexidade anatômica da válvula tricúspide, que além de muitas vezes ter mais do que 3 folhetos, apresenta um orifício, né, quando a gente tem uma regurgitação, que na imensa maioria dos casos não é aquele orifício circular, pequeno. Na prática são aqueles orifícios bem irregulares, frequentemente em formato de estrela, por exemplo, né? E por isso que supostamente a avaliação tridimensional seria uma avaliação superior para determinar a gravidade da regurgitação tricúspide, porque a gente não estaria dependendo aí de presumir formatos geométricos e questões da dinâmica de fluidos. Aqui a gente faria uma medida direta da área do orifício efetivo da vena contracta, né, que seria uma correspondência do orifício da regurgitação tricúspide, mas apesar disso, temos alguns problemas em relação a essa avaliação tridimensional. E um dos maiores problemas que a gente tem em relação ao uso da avaliação tridimensional na quantificação da regurgitação tricúspide são dois. Primeiro que esses pontos de corte, eles foram estabelecidos nas diretrizes, né, no caso aqui, na avaliação do TEVARC, que é o principal trabalho que trouxe esses valores e foram reproduzidos daí para frente nos demais documentos. Então, foi de uma maneira um pouco, eu diria, arbitrária, porque eles pegaram o que seria o valor de referência e depois aplicaram os desvios padrão ali, como a gente faz com parâmetros normativos numa grande população, e isso não tem necessariamente uma correspondência com gravidade daquela regurgitação em termos prognósticos, né? E o outro problema é que, se você olhar, a gente não tem valores de corte para avaliação da gravidade da regurgitação tricúspide por meio da área da vena contracta para regurgitações menos do que importantes. Então, a gente só tem a definição para o que é um IT grave e daí para frente uma massiva e torrencial. A gente não tem o que diferenciaria ali uma IT moderada ou leve, tá? Então, essa que é a proposta desse trabalho aqui que a gente está discutindo agora nessa edição do Eco Journal Club. É um trabalho que é do grupo lá italiano, a partir desse grande registro que eles têm lá em Milão, de pacientes com regurgitação tricúspide funcional, então aqui tanto funcional ventricular como atriogênica, tá? E nesse grande registro, eles basicamente identificaram aí pacientes para avaliação dessa regurgitação tricúspide por meio da técnica tridimensional e buscando determinar quais seriam os pontos de corte para diferenciar a regurgitação tricúspide em todos os graus, leve, moderado, grave, massivo e torrencial, e também para tentar estabelecer esses valores de corte com base em prognóstico, né? Então, como a gente poderia definir uma regurgitação tricúspide grave a partir de um pior prognóstico nesses pacientes, certo?
Então, aqui o trabalho basicamente foi feito com 204 pacientes, como eu já falei, todos com insuficiência tricúspide funcional. A média de idade, como costuma ser nesses pacientes, é relativamente elevada, uma mediana de 77 anos, quase metade deles com fibrilação atrial, e, curiosamente, 13% já tinham sofrido algum tipo de intervenção tricúspide. Aqui a gente não tem detalhes se era cardioband, se era reparo borda a borda, mas o fato é que a gente já tem 13% aí de intervenção tricúspide, certo? E analisando os dados desses pacientes, a gente vê que os pacientes foram razoavelmente ali distribuídos nos 5 graus de gravidade da regurgitação tricúspide, com obviamente um percentual menor nos graus leve e nos graus massiva e torrencial, mas uma distribuição ali relativamente homogênea, se a gente pode dizer assim. E a gente vê que há uma concentração maior nos graus mais acentuados de regurgitação tricúspide, principalmente porque a área da vena contracta, a mediana delas dos pacientes foi de 0,69 e a mediana do PISA corrigido aqui, tanto para o ângulo dos folhetos como para o fluxo proximal na regurgitação tricúspide pelo método de PISA, o ERO foi então de 0,40 de mediana. Então a gente vê que realmente o meio dos pacientes, os pacientes estão distribuídos ali, com o meio representando ali os pacientes graves, que realmente é o que a gente vê representado na tabela ali, né? Interessante a gente observar que houve uma correlação modesta entre o método de PISA e o método tridimensional, isso já é bem descrito na literatura. A gente vê que a avaliação do ERO pelo método de PISA teve uma correlação melhor do que a avaliação do volume regurgitante pelo método de PISA. Ainda assim, o coeficiente de correlação linear foi ali de 0,63, que é um coeficiente bom, moderado para bom, né? Então é importante a gente saber que, embora a gente esteja, em tese, medindo a mesma coisa por métodos diferentes, na prática, os valores obtidos, via de regra, são diferentes, tá? Então, é muito importante ter essa noção para que não haja aí uma confusão. Esperar que o ERO medido pelo método de PISA vai dar o mesmo valor da vena contracta 3D, isso não é verdade. E aí, trazendo um dos principais objetivos do trabalho, que é determinar os valores de corte para cada uma das gravidades de regurgitação tricúspide. Eles aplicaram aí um método estatístico relativamente rebuscado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente pela distribuição desses pacientes ali ao longo do espectro de gravidade, pela densidade, né, de apresentação, a gente teve ali então os valores de corte para o que seria uma regurgitação tricúspide leve ou discreta, moderada, grave, massiva e torrencial. E aqui curioso ver que enquanto no ERO, pelo método de PISA, a gente usaria um ERO de 0,40 para definir uma regurgitação tricúspide grave, aqui, por esse trabalho, a gente teria uma regurgitação tricúspide leve com um ERO menor do que 0,43, tá? Então, muita atenção com esses valores aí, tá certo? Para não confundir uma coisa com a outra, certo? Um outro objetivo do trabalho era a avaliação em relação a prognóstico. Então, desses 200 pacientes, a gente teve uma taxa de eventos bastante significativa, que envolvia morte por todas as causas e hospitalização por insuficiência cardíaca, no follow-up aí de pouco mais de um ano, né? A gente teve, então, 41% atingindo esse desfecho, sendo que desses 16% foi mortalidade e 25% de hospitalização por insuficiência cardíaca, tá certo? E a gente percebe que na estratificação da gravidade de regurgitação tricúspide há um claro gradiente de pior prognóstico na medida em que a regurgitação tricúspide fica mais grave, obedecendo esses valores de corte definidos aí nesse trabalho, tá? Usando a análise de prognóstico desses pacientes, né, os desfechos desses pacientes, eles chegaram aí a uma conclusão pela análise de spline curve, que é muito usada atualmente para definir pontos de corte baseados em prognóstico, e a gente vê que o valor de área da vena contracta tridimensional, o que definiria um paciente com pior prognóstico, e que eles sugerem como sendo talvez o corte para uma regurgitação tricúspide grave, seria de 0,65, com uma clara discriminação de prognóstico entre pacientes com essa área do orifício efetivo 3D menor ou maior do que 0,65 e o risco de hospitalização por insuficiência cardíaca e morte por todas as causas. Inclusive, eles pegaram esse mesmo valor que eles encontraram de pior prognóstico e dividiram toda a população do estudo em pacientes com área menor ou maior do que 0,65, e aqui a gente vê alguns dados bem interessantes, né?
Primeiro, é curioso entender que, apesar do pior prognóstico, a gente não tem uma diferença de sintomas tão significativa entre eles, com o mesmo percentual praticamente de pacientes com NIRA classe 1, 2 e 3 de classe funcional, tá certo? E também é curioso ver que a gente tem pacientes com IT discreta apresentando uma área da vena contracta que é maior do que 0,65 e pacientes com IT massiva e torrencial com uma área da vena contracta que é menor do que 0,65. Então, no mínimo curioso esse achado aí. Claro que, de maneira geral, isso vai indicar aí, né, uma gravidade de maneira mais completa ali, né, usando análise multiparamétrica, mas eu acho importante destacar, sobretudo, para que a gente não se apegue a esse parâmetro como sendo aquele parâmetro, aquele único parâmetro que vai definir a gravidade do paciente. Na verdade, aqui a avaliação multiparamétrica ainda é também muito importante, certo? Também aqui a avaliação do ERO pelo método de PISA, perceba que no paciente com vena contracta, a área da vena contracta maior do que 0,65 correspondeu a um ERO que, na média, o mediano, na verdade, foi de 0,48, enquanto que o menor que 0,65 foi de 0,31, destacando, inclusive, a população que a gente tem desses pacientes aqui, que foram poucos pacientes com IT leve, tá? Então, é importante ter isso em mente. E que mesmo os pacientes com uma área da vena contracta maior do que 0,65, o volume regurgitante na mediana foi de 42, que é abaixo dos 45 ml que a gente costuma utilizar na prática para definir um IT grave, tá certo? Para fechar essa análise prognóstica, eles analisaram aí o que acontecia com os pacientes que tinham um ERO menor ou maior do que 0,4 e uma área da vena contracta menor ou maior do que 0,65, e a gente vê que a adição da área da vena contracta permitiu discriminar melhor o prognóstico nesses pacientes aí. Então, mostrando que vale a pena medir a área da vena contracta 3D, mesmo quando a gente mede o ERO pelo método de PISA, porque isso vai trazer informação prognóstica interessante. Isso também foi usado aí em modelos de predição clínica para eventos cardiovasculares. A gente vê que há um refinamento nos modelos quando a gente acrescenta a área da vena contracta 3D, tanto para o modelo usando o ERO como usando o volume regurgitante, né? Mostrando a robustez desse dado prognóstico, certo? E eu só queria destacar aqui da discussão desse trabalho, que traz, querendo ou não, todos esses pontos de corte aí para esses graus de regurgitação tricúspide funcional, claro. Ele traz na literatura um dado curioso, né, uma informação curiosa, de que tem vários trabalhos na literatura buscando responder a pergunta de qual é o ponto de corte para um ET grave, e cada um desses trabalhos traz um ponto de corte diferente. 0,61, 0,36, 0,60, 0,57, 0,75, e o Tevark acabou ficando com esse 0,75 como ponto de corte para definir que é grave, e, de novo, de maneira ali puramente matemática, a partir da curva de distribuição normal, usando dois desvios padrão, a gente tem ali então 0,95 e 1,15 para definir massiva e torrencial. E uma das forças desse trabalho é aplicar uma metodologia estatística a partir de uma grande população para definir, principalmente baseado em prognóstico e distribuição dessas populações, qual seria aí o ponto de corte ideal para cada uma dessas gravidades aí de regurgitação tricúspide, tá certo? Então, essa aqui é a figura central do trabalho para fechar, mostrando como a gente agora teria um trabalho, supostamente, aí, ou teoricamente, um grande trabalho baseado em dados prognósticos para definir a gravidade da regurgitação tricúspide por meio da avaliação da área da vena contracta tridimensional, usando aí o eco 3D, que, claro, aqui não foi o esofágico, tá? Aqui foi transtorácico, então é importante frisar isso daí, para dizer que o eco 3D aí transtorácico tem bastante força na avaliação da regurgitação tricúspide. Bárbara, esse foi o trabalho que eu tinha para apresentar para vocês hoje. O que, que você achou? Você que também gosta muito de avaliação para terapia transcatéter, né? E queira ou não, essa avaliação é muito feita para avaliação de pacientes para terapia transcatéter. O que, que você achou desse trabalho? Conta para mim. Achei que é um trabalho teoricamente muito bonito, muito bem feito. Na prática, a gente tem uma dificuldade real, principalmente fazer isso no transtorácico, né? O 3D ajuda muito, não resolve sozinha, porque ainda a tricúspide tem um anel mais largo, uma geometria dela engana, às vezes a carga do paciente, a pré-carga, interfere ali na medida entre um exame e outro.
Então, assim, eu gostei, acho que tem que ter uma curva de aprendizado, mas se a gente tem o software, igual lá no hospital, a gente tem o software que faz a reconstrução multiplanar e a gente tem toda a capacidade de ver aquela regurgitação e fazer a janela ideal com a regurgitação ali focada, fica um exame incrível. E a gente percebe que o corte da tricúspide, da área da vena é muito maior, 0,65, mostrando que ele tem um anel maior, que a superfície a falha na coaptação do tricúspide também é maior. Então, esse 0,65, assim, é muito grande se a gente for comparar com a área da vena contracta mitral. Então, continuamente a gente tem que fazer na prática para aprender a fazer, para aprender a planimetrar ali, fazer planimetrar a área da vena contracta, para a gente conseguir, a longo prazo, essa estimativa ideal e uma segurança na medida, né? Mas, assim, na prática, a gente fazendo, a gente tem que treinar. Eu gosto muito disso. Alguns detalhes aqui que o artigo traz que eu achei interessante para a prática, de quem quer fazer isso na prática. Eles faziam aquisição com o transdutor numa posição onde você pudesse ver de maneira direta ali o orifício regurgitante, então alinhado, né, o transdutor numa posição com feixe de ultrassom alinhado com o feixe de regurgitação, tá? Nas janelas apicais modificadas naturalmente, não vai ser numa janela habitual, vai ser em janelas modificadas na maioria das vezes. E também houve um uso considerável aí do recurso multibit para garantir aí uma melhor acurácia, uma melhor resolução da imagem para fazer essa medida, tá? Então, tem que pedir para o paciente fazer pausa expiratória, tem bastante coisa aí para que a gente possa otimizar esses ganhos, mas achei interessante citar esses pontos técnicos que eles fizeram aí na prática, né? E vale lembrar uma coisa bem interessante, ele coloca que o tempo médio para a realização da medida foi de 1 minuto. Aí, 1 minuto, claro, sabe por quê? Porque 1 minuto foi o tempo que eles fizeram no software, offline. Da É. aquisição, não o pós-processamento. Exatamente, na verdade foi sentado no computador, não é como o paciente na sua frente. Então, obviamente, você já Eles adquiriu, aí fica muito mais rápido de você fazer. O desafio está na aquisição adequada dessas imagens, né? Enfim, trabalho interessante que talvez possa estar numa próxima diretriz, né? Talvez uma diretriz próxima aí de avaliação de lesões regurgitantes. A gente tem as diretrizes da ACE aí, daqui a pouco completa 10 anos. Pode ser que a gente tenha uma diretriz nova e esse é um trabalho com potencial de ser incorporado nas diretrizes aí. Não sei, vamos ver como é que vai ser. Cada vez mais trabalho saindo nesse campo de regurgitação tricúspide e vamos ver o que o futuro reserva para a gente.